Saiu a convocação oficial da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026 e de acordo com essa convocação eu vou fazer a análise completa no álbum da Copa do Mundo 2026 Panini, então vamos lá. E essa é a página da seleção brasileira no álbum da Copa do Mundo 2026, então vocês podem observar que aqui está 100% completo. E com base nessa convocação, então primeiro vamos analisar os goleiros. No álbum da Panini, a gente tem o Alisson e o Bento, só que de fato quem foi convocado foi o Alisson, o Ederson e o Everton. Então aqui se fizesse aquele arroz com feijão, o simples, para mim era bem tranquilo colocar o Alisson e o Ederson, mas quiseram colocar o Bento e acabaram errando. Então no que se diz aos goleiros, tivemos apenas 50% de acerto e consequentemente 50% de erro, ou seja, acertou 1 de 2. Vamos dar sequência nessa análise com os jogadores de defesa. Eu sou o Filipão e você está no canal Dominada de Craque. Agora analisando os jogadores de defesa, também tivemos apenas um erro, então a gente pode observar aqui, ó, Marquinhos do PSG foi convocado, tá correto. Aí o Militão, que foi o erro que a gente teve, que ele não foi convocado. Gabriel Magalhães está jogando demais no Arsenal, a gente vai ter a final da Champions League, onde o Marquinhos e Gabriel Magalhães vão se enfrentar. Arsenal e PSG vai ser um jogão, então beleza, a dupla de zaga tá correto aí, Marquinhos e Gabriel Magalhães. Temos o Danilo do Flamengo, que foi convocado, e também o Wesley. Então nessa parte defensiva só tivemos a falta de sorte de não acertar no Militão. E aí uma crítica nessa parte da defesa é que a gente pode observar que não tem lateral esquerdo. Então assim, para mim o correto era ter colocado no lugar do Militão, ter colocado o Douglas Santos, que de fato ele foi convocado. Aí a gente teria essa parte defensiva toda correta. E aí é lógico, depois eu vou entrar no mérito em outros vídeos, é porque são 48 seleções e 18 jogadores pra gente colocar no álbum. Então assim, acaba que é jogador demais. Então esse número de jogadores que a gente coloca de forma individual também poderia ser menor, que aí também a gente evitava erros. Então se a gente colocasse, por exemplo, 2 zagueiros, Marquinhos e Gabriel Magalhães, um lateral direito que é o Wesley e o Douglas Santos como lateral esquerdo, era bem mais fácil de acertar. A mesma coisa no gol, se só coloca o Alisson, também a chance de errar é bem baixa, então você coloca só um goleiro. Mas assim, como são 18 jogadores, então acaba que fica até mais difícil de acertar mesmo. E você que está pensando em fazer o álbum da Copa do Mundo 2026, aproveite e adquira agora mesmo na loja oficial da Panini no Mercado Livre, vale super a pena e o link está aqui, ó, na descrição do vídeo. E você que também está fazendo o álbum, aproveite e adquira suas figurinhas na loja oficial da Panini no Mercado Livre. Aí agora falando dos meio-campistas, a gente tem o Paquetá, tá correto. Temos o Casemiro, também está correto, e o Bruno Guimarães também está correto. A única observação que eu faço aqui para o meio de campo é o seguinte: o Paquetá ele está no Flamengo e colocou como jogador do West Ham, então tem essa observação aí. E também como são jogadores, por exemplo, o Casemiro, primeiro volante, o Bruno Guimarães, um segundo volante, e o Paquetá, um camisa 10, poderia colocar em ordem, né? Do mais defensivo para o jogador que joga um pouco mais avançado. Poderia ter mudado essa ordem das figurinhas, mas enfim, acertaram e tudo certo. Então até o momento a gente tem 2 erros, que é o Bento, goleiro, que não foi convocado, e também o Militão. Então a gente poderia substituir o Bento pelo Ederson e o Militão, por exemplo, pelo Douglas Santos. E aí já no ataque, pessoal, fazendo essa análise, o Luiz Henrique ele foi convocado, beleza. Vinícius Júnior também foi convocado. O Rodrigo foi falta de sorte, porque era um jogador que provavelmente seria convocado, então assim, é um erro assim, digamos, até que perdoável. Aí o João Pedro também é um jogador que tá jogando demais, gosto muito dele, só que aí eu fico pensando, pô pessoal, entre arriscar no João Pedro ou, por exemplo, o Neymar, é aonde que vem aquele erro, né, que a gente vê tanto o Estevão quanto o João Pedro, que foram erros dessa página, e a gente fica pensando, né, que poderia estar o Neymar aí, e é um jogador que de fato foi convocado, temos o Neymar, e é na parte do ataque onde a gente tem 3 erros, então assim,
no lugar ou do João Pedro ou do Estevão, que como eu falei, o Rodrigo ele é um erro até que perdoável, então teria que ter o Neymar aí de todo jeito. E como a gente já analisou que o Rodrigo, o João Pedro e o Estevão não foram convocados, a gente tem um acerto do Matheus Cunha, do Martinelli e do Rafinha, que eles foram convocados. Então é isso, pessoal. Então no ataque a gente teve 3 erros e tivemos 5 acertos, ou seja, 8 jogadores, 5 acertos e 3 erros. E aí, pessoal, eu quero o comentário de vocês. Nessas 3 vagas que estão erradas do ataque, temos 4 jogadores. O Neymar, Igor Thiago, Ryan e o Endrick, que está em ótima fase. Então, desses 4 jogadores que a gente tem de opção, quais seriam esses 3 que você colocaria no álbum? Aproveite esse momento e vamos marcar aquele golaço, deixando aquele like e se inscrevendo no canal, porque é assim que o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e vai continuar indicando as dicas do canal pra você. E para fechar o vídeo com aquela chave de ouro, também fazendo a análise da figurinha da seleção brasileira, pessoal. Então também essa foto que tem os jogadores, a gente também pode observar que também possui erros e tem jogadores que não vão para a Copa do Mundo e estão nessa foto do time. E eu aproveito também esse momento para elogiar o escudo da seleção brasileira, que na minha opinião ficou muito bem feito, muito bonito, gostei do design, na cor azul, verde, amarelo, o escudo ficou sensacional. Mas então é isso, pessoal. O grande destaque aí que a gente tem nessa convocação da seleção brasileira é que a gente vai ter o Neymar. Eu tô bem feliz com isso, então você também pode deixar nos comentários se você tá feliz que o Neymar vai para a Copa do Mundo. Eu só fiquei chateado porque o Neymar não tá no álbum da Copa. Ele poderia muito bem estar no álbum da Copa, mas infelizmente optaram por não colocar o Neymar e vida que segue, porque inclusive na última Copa também foi bem legal essa questão de ter o Neymar no álbum, tinha aquela figurinha extra dele, então a presença dele no álbum eu acho bem legal, mas infelizmente não tivemos esse ano. E por falar em figurinha extra, para você que tá fazendo o álbum da Copa do Mundo 2026, eu fiz um vídeo aqui sensacional onde eu tirei figurinha extra, pessoal, um vídeo que vale super a pena, então assista agora mesmo porque está imperdível. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!